O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão. E começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito imundo e puro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a leitura do Eclesiástico fala da sabedoria. A sabedoria é um dos prelúdios. O que é prelúdio? Preparação para entender a Santíssima Trindade. Lembrem-se, os judeus no Antigo Testamento não tinham consciência de que Deus são três pessoas. Isso veio com a revelação em Cristo. Cristo revelou isso. Mas, como a Bíblia é inspirada, existem prelúdios, alguns remanescentes que começam a aparecer da Trindade. Um deles é a sabedoria. Por quê? A sabedoria é o Filho. A outra é a palavra, Debar Javé. Então, quando se diz no Antigo Testamento de palavra, sabedoria, se faz uma menção, uma preparação para Cristo, que é a palavra, que é a sabedoria. Agora, não é perfeito. Aqui fala que a sabedoria foi criada. Jesus não foi criado, ele foi gerado na eternidade. Por isso que às vezes vem algumas confusões. Por exemplo, o arianismo, que é a primeira heresia famosa, colocava Jesus como criado.
Jesus não foi criado, não é uma criatura como foi criado o mundo. Ele foi gerado na eternidade. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Olha aí. Ela esteve e está sempre com Ele, como Cristo. Quem pode contar a areia do mar? Quem poderá medir a altura do céu? Antes de todas as coisas, foi criada a sabedoria. Não, foi gerada. Mas aqui ainda não é perfeita a revelação de Cristo. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Ó, a palavra, que é outro prelúdio de Cristo. No mais alto dos céus, os seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria, a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente. Aqui fala já é um livro sapiencial, fala de Deus, Criador de todas as coisas. Deus criou tudo do nada, através da sua sabedoria. Deus criou em Cristo, no Cristo, né? Tudo por Ele, nele e para Ele. Porque é Cristo que é a sabedoria do Pai. A palavra. Se Deus criou na palavra, faça-se fiat lux, faça-se luz. Claro que passa por Cristo, né? Rei poderoso, Ele é quem criou no Espírito Santo. Olha aqui. Lembra que enquanto Jesus era gerado, o Espírito Santo era processado. Por quê? Porque Jesus deu o Pai, gerou o Filho com amor, que é o Espírito. O Pai ama o Filho que gera. Então o Espírito Santo é uma procissão do Pai junto com a geração do Filho. Então aqui a gente já vai preparando para a Santíssima Trindade. Uma outra passagem que fala em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem. Não fala faz, que eu faça, fala façamos. Opa, aqui já tem prelúdios, preparação para a Trindade. Ele a viu e enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as obras. E em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. A sabedoria, que é Cristo, Ele é concedido a quem o teme, a quem o respeita, a quem o ama, a quem não quer feri-lo. Então, quanto mais você vem até Cristo, a sabedoria te é dada. Por isso que quem é de missa diária mesmo, inevitavelmente, se você está aqui de coração aberto, inevitavelmente, o mundo muda para você. Não sei quem começou há alguns meses, anos de missa diária. Imagina você antes, imagina você hoje. Eu não estou falando que as coisas vão ficar boas, que as contas vão chegar pagas, que você vai ficar bem de vida, que o carro vai ser trocado, que seu marido enjoado vai ficar bom, que sua mulher enjoada vai ficar boa. Não é isso. Não é isso. Estou falando visão de mundo. Visão de mundo. Você vê o mundo diferente. Os seus valores, inevitavelmente, vão mudando. Você não tem aquele apego, aquele desejo intenso, desmedido por coisas mundanas. Você já começa a se dominar. Você já tem outros valores. Você começa a caminhar sobre as águas, com a fé, a esperança e a caridade. Você tem uma vida sobrenatural. Claro, tem gente que vem à missa diária por rotina, porque acorda cedo, por social. Eu estou falando de quem vem à missa diária com sede da verdade, para mudança de vida. Inevitavelmente, o mundo muda para você. O olhar, quando você olha para a sua situação, quando você passa por uma provação, você já tem consciência por que Deus está te permitindo aquilo. Você já tem uma fortaleza para suportar. Eu tive 2 experiências com
pessoas de missa diária de conversão, que tiveram um provável diagnóstico de câncer. E aí marcaram para falar comigo. Aí falaram assim: ai, padre, será que eu estou ficando doido? Eu falei: por quê? Parece que eu estou gostando desse negócio de ter o câncer. Eu queria tanto. Mãe de família. Parece que é uma honra. Não estou brincando não, eu ouvi, viu? Não é os outros falaram. Eu disse: não, que seja feita a vontade de Deus, vamos rezar. E as duas tiveram já um pré-diagnóstico e acabaram não tendo câncer. As duas que falaram isso. De onde que vem essas moções? Do alto, da vida sobrenatural. Você começa a caminhar sobre as águas, certo? Começa a avaliar como é que você era antes e como é que você é agora. Imagina como você vai ser daqui a uns anos, de missa diária, de oração, de terço diário, de comunhão ou de comunhão espiritual. Deus pode dar também a graça a uma vida via extra-sacramental, né? Mas é diferente. Você começa a ser diferente, porque Deus te configura a Ele. E no Evangelho, Jesus vê os apóstolos discutindo lá com o Pai. Os apóstolos não conseguem expulsar o demônio. E Jesus perde a paciência, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Até Jesus perdia um pouco, né? Ah, chega. Bem, depois pede para trazer o menino. E o pai pergunta se ele é capaz. Ele diz: se eu sou capaz? Quem tem fé, tudo pode, né? Você tem fé? E o pai responde uma frase que tem que ser a nossa, diária: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. É uma virtude teologal, ela vem de Deus. A fé teologal, né? Tem fé humana, que não é a virtude teologal. Então fé vem de Deus para nós. Então nós temos que pedir. Ah, eu não tenho fé, eu não tenho. Está perdendo tempo. Larga de chorar e pede fé, né? Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. E aí Jesus foi, expulsou o espírito mudo e surdo. Aqui tem algumas ideologias em cursos de Bíblia que fala que não foi o demônio, que não foi uma expulsão do demônio, é porque naquela época não se conhecia epilepsia. Mas aqui fala que o menino era surdo e mudo o tempo inteiro. Epilepsia, tem a crise, terminou a crise, a pessoa fala e ouve normal. Não é verdade? Querem esvaziar toda a sobrenaturalidade, né? Naquele trecho que Jesus fala: quem diz você que eu sou? Ah, uns dizem que é João Batista, mas tu és o Messias, o Filho de Deus. Sim, Jesus é o que fundou a igreja. Quem apresenta Jesus para nós são os apóstolos e seus sucessores, bispos e papa. É aqui que nós sabemos quem é Jesus. Porque tem um monte de gente que gosta de falar: Jesus era só um cara legal. Não é esse Jesus de vocês. Jesus era um cara inteligente. Jesus era um revolucionário. Ah, meu Deus do céu, que balela. Quem conhece Jesus é a igreja. Uma vez eu atendi num consultório uma freira, ex-freira, que é a ex-freira da luta armada, sabe, marxista. Aí ela começou a falar de Jesus. Jesus era um cara que se preocupava só com o social, revolucionário. Aí eu falei assim: uai, irmã, ex-irmã, sei lá o que é. Quem conhece Jesus não é a mãe, o filho. Quem sabe quem é Jesus não é a igreja. Como é que você vai inventando trem aí que a senhora não é a mãe? Quem apresenta Jesus é a mãe. Eu sei quem é Jesus pelo que a igreja me diz, não é a sua opinião. Doutor, limita-te
a tua consulta. Aí como ela estava pagando, eu tive que calar, né? Se fosse outro momento, eu falei, tá bom, irmã. Então, quase que eu falei, então não fala besteira mais. Jesus é um cara cheio de gente que enche o peito, né? Jesus é o que a igreja te fala que ele é, uai. Há que ser petulante. Jesus é um cara inteligente, um cara diferenciado, é um ser iluminado, é um evoluído. Também até outras religiões falam, é um ser evoluído. O que é evoluído? É Deus, Filho de Deus. Foi a igreja que apresentou ele para nós, né? E depois os apóstolos perguntam por que eles não expulsaram. E Jesus diz que essa espécie de demônio tem que ser expulsa com muita oração. Em Mateus 17, 21, fala com jejum e oração. Então tem capeta que é mais fraco, tem capeta que é mais forte. Se você quiser expulsar alguns, se você vê que não está saindo o capeta, faz jejum e muita oração. Tem exorcista que conta, quando vai expulsar alguns capetas, não me manda de volta não, que o meu superior vai me matar. Vai matar não, né? Mas eles choram, porque tem gente acima deles. Imagina um inferno inteiro sem aguentar um superior ainda. Se fosse o superior no inferno já era horrível, né? Imagina se aguentar. Mas é muito comum em exorcismo ter hierarquia dos capetas. Então tem capetas que são mais fortes, assim como tem anjos. Querubins, serafins, arcanjos estão acima dos anjos, né? Tem uma hierarquia, potestades, tronos, dominações, assim por diante. Tudo bem? Então, se o capeta, você está vendo que o capeta não está saindo, reza e faz jejum. E oferece as missas até o capeta ir embora. Tudo bem? Vocês lutam contra o capeta? Tem que lutar. Joga água benta, aqui você não entra, eu te exorcizo. Certo? Quando o marido fala mal de você, o capeta usa muito briga conjugal. Às vezes o marido chifra a mulher, aí a mulher vai danar com ele, é culpa sua, é você que é péssima esposa. Aí você pode falar, sai capeta, joga água benta na boca dele, porque é instrumento do demônio essa hora, é a hora que o demônio está usando. Então o capeta está o tempo inteiro aí enchendo o saco. Então usa oração, jejum, penitência, água benta e combate. Não pensa você que está dormindo, não. Está aí. Mas nós somos mais fortes, a nossa graça. Aqui, ó, pisou na cabeça dele. Invoca a Nossa Senhora. Reza a Ave Maria. Todos os dias. Reza o terço. E ela vai nos ajudar. Assim seja.